silêncio. E aí, gente, tudo bem? Glória a Deus. Jesus ressuscita os mortos. Vai ressuscitar vocês também hoje aqui. Vamos lá. Muito prazer, eu sou o Paulo. É uma grande honra estar aqui. Que vocês orem aqui que não seja eu falando, mas seja o Senhor, porque se for eu falando não vai dar certo. Eu queria falar um texto que está em Romanos 8:36, que diz assim: como está escrito, por amor a ti enfrentamos a morte, o dia inteiro somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os demônios, nem presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está escrito em Cristo Jesus. Alguém já leu Romanos 8? Romanos 8 é um capítulo estupendo. Se você é cristão e leu Romanos 8 e não se emocionou, eu acho que você está sendo crente errado. Não é possível, cara. E esse capítulo incrível que mostra a grandeza de Deus, que mostra o amor de Jesus por nós, o amor de Deus por nós, foi escrito por alguém chamado Paulo. Então é um nome muito bacana. Só que essa mesma pessoa que escreveu esse versículo, se a gente voltar um pouquinho na Bíblia, em Atos 9, versículo 1, diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Ou seja, Paulo não gostava de crente. Paulo, ele mandava o povo crente ser preso, mandava o povo crente ser morto, ser torturado. E o que eu quero falar com vocês nessa tarde, gente? Cristo salva. Cristo salva o adúltero, Cristo salva o assassino, Cristo salva o traficante, Cristo salva o político corrupto, Cristo salva. Cristo salvou você, do jeito errado que você é. Se a gente parar para pensar na nossa vida antiga e a nossa vida de hoje, eu espero que tenha melhorado, né? Se não melhorar, pelo amor de Deus, vamos... Então, mas Cristo, Ele salva. Cristo, Ele salva da nossa natureza adâmica. Então, que nem vocês que conhecem a história de Paulo, ele era um cara que ele perseguia cristãos. Ele era um cara sanguinário. Ele é um cara que ele estava com um decreto de prisão para a cidade de Damasco. Todas as pessoas que eram cristãos naquela cidade seriam presos com o decreto de Paulo. E lá naquele caminho o Senhor alcançou ele. Em Salmo 100, tem um versículo que fala: levantem as mãos, agradeçam ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O amor dele, gente, Ele me alcançou antes de eu ser amigo dele. O amor dele me alcançou na época que eu era inimigo dele. O amor dele me alcançou quando eu pecava deliberadamente, quando eu sabia que eu estava pecando e desagradando ao Senhor. Ele continuava me amando e Ele continua amando você. Nessa tarde, eu espero que você esteja sentindo o que eu estou sentindo agora, que é o amor de Deus. Sabe, eu não sei como você está hoje aqui, eu não sei como é que está a sua vida na sua casa, eu não sei como é que está os seus familiares, se tem alguém enfermo. Só que eu sei de uma coisa: o meu Deus, Ele salva. Se vocês conhecem, eu creio que vocês conhecem gente que não é crente, eu espero, senão vocês estão sendo crente errado. Se vocês só andam com gente que é cristão, vocês estão sendo cristão errado, porque não dá para pescar em aquário, gente. Não dá para evangelizar na igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cristãos têm que estar onde o mundo está, por conta que nós somos luz. A palavra de Deus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, se tem escuridão, nós temos que estar lá. Se tem escuridão, se não há nenhum vestígio de Jesus, o que você não está fazendo lá? O que você não está fazendo lá? Você vai deixar essas pessoas irem para o inferno, ter a condenação eterna. Tem uma música que eu gosto do Rodolfo Abrantes, eu amo o Rodolfo Abrantes, as músicas dele são top demais. Chama Temos Tempo. Existe uma parte da música que diz o seguinte: aonde está a sua arca que eu te mandei construir? Eu te dei tempo, eu te dei tempo. Gente, essa música não fala de Noé, é a nossa vida. Quando a gente chegar lá na eternidade, quando o Senhor perguntar para a gente: onde estão as pessoas que eu confiei nas suas mãos para você evangelizar? Onde estão as pessoas que eu confiei para você? Onde está o seu vizinho? Onde está o seu colega de trabalho? Que eu confiei a você.
Em nenhum momento você mostrou o amor de Cristo. Gente, evangelizar não fala apenas de palavras, mas eu falo da nossa vida. Vou contar uma história para vocês. Existe dois caras, dois vizinhos. Um vizinho era crente e outro vizinho era ateu. E aí, o vizinho que era crente todo domingo, ele chegava, esse vizinho que era ateu, perguntava para ele assim: ó, tô indo para a igreja, bora lá ouvir a palavra do Senhor? E aí, o vizinho que era ateu, ele falava o seguinte: não vou, eu estou terminando de ler um livro, depois eu vou. Enfim, no outro domingo, o mesmo cara, o vizinho crente, chegou no vizinho ateu e chamou de novo. E aí falou a mesma coisa: não dá, estou terminando de ler um livro. E isso se repetiu todos os domingos durante 30 anos. E aí, 30 anos depois, todos os domingos, esse vizinho crente não desistiu desse cara. Chegou nele e falou assim: e aí, vamos pro culto hoje? Aí o vizinho que era ateu falou assim: hoje eu vou. E aí no caminho para a igreja, o vizinho que era crente chegou e perguntou assim: mas que livro é esse que você está lendo? Que está lendo há 30 anos, não terminou agora? Que livro é esse? E aí o vizinho que era ateu, ele chegou nele e falou assim: o livro da tua vida. Gente, muitas das vezes o nosso maior evangelismo não são palavras, não são apenas um Jesus te ama, mas sim as nossas atitudes. Se no nosso trabalho a gente não se corrompe, se a gente não se rende ao padrão humano, se a gente não se corrompe ao padrão dessa terra, você está fazendo o maior evangelismo que você poderia fazer. Gente, nessa tarde eu queria encorajar vocês falando que Jesus, Ele salva. Jesus, Ele salva. Gente, antes de Jesus querer trazer um avivamento para Diadema, antes de Jesus trazer um avivamento para o Brasil, Ele quer avivar a sua vida. Se a sua vida não está avivada, se a sua vida ela não está devota a Jesus, se a sua vida ela não está postada ao Senhor, se a sua vida não está rendida ao Senhor, para que você quer um avivamento se a sua vida não está salva? Sabe, muitas das vezes você pode falar que Cristo salva, só que a sua vida não reflete isso. Se a sua vida está da mesma maneira, quando Jesus ele te encontrou e ela não mudou quase nada, eu pergunto para você: Jesus te salvou de quê? Jesus te salvou de quê? Eu fico bravo quando eu vejo pessoas que não entenderam, que são cristãos desde nascença, não entenderam o plano da salvação ainda, não sabem o poder que existe a Bíblia, não sabem o poder que existe o Evangelho. Gente, a Bíblia não é uma historinha, a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra vida, sabe? Eu não sei vocês, mas eu fico apaixonado quando eu leio a Bíblia, e é difícil ler a Bíblia. Eu não vou mentir para vocês, não é algo fácil, é algo que é para matar a carne todos os dias. Mas quem falou que foi fácil? Se alguém falou para vocês que a vida com Deus é uma vida simples, se alguém falou para vocês que a vida com Deus é uma vida que só vai ter vitória, mentiram para você. Isso é o falso evangelho. Deixa eu apresentar para você o verdadeiro evangelho. Jesus ele disse para os seus discípulos: sigam a mim, porque vocês serão partidos ao meio. Uau! Bem encorajador esse ministério. Existe não vou lembrar quem falou essa frase, mas uma pessoa falou uma frase seguinte assim: não me admira que Jesus tem poucos amigos, porque ele trata os amigos deles assim. Sabe, uma vida com Jesus não vai ser uma vida de mil maravilhas. Pelo contrário, Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, gente. Gente, não há o porquê eu temer, por conta que o meu Deus, Ele veio a essa terra, se esvaziou da sua forma de Deus, se fez servo e se humilhou para que vocês entendam que Jesus, Ele vive. E Cristo vive não é uma frase jogada ao vento. Cristo vive não é uma frase de efeito, não é só um brado de guerra. Cristo vive é uma afirmação que um morto ressuscitou. E se o morto ressuscitou, Ele ressuscita a nossa vida até hoje. Ele está vivo até hoje. Sabe, eu fico imaginando os discípulos no caminho de Emaús, quando eles estavam caminhando com um rapaz que eles não sabiam quem era. Jesus ele já tinha ressuscitado naquele lugar. Jesus ele já estava vivo, gente. Jesus ele ficou 3 dias morto, ressuscitou no 3º dia. Ele estava no caminho de Emaús com os discípulos. E os discípulos não tinham reconhecido que era Jesus.
Eles chegaram num lugar, foram comer pão. Jesus partiu o pão e ali os olhos deles se abriram. Talvez os nossos olhos estejam fechados hoje. Sabe, gente, é nessa praça, eu não sei se tem alguém que ainda não crê em Jesus. Só que eu falo para você, você pode ter qualquer experiência. Se a igreja te magoou, eu peço perdão. Se a igreja te feriu, eu te peço perdão. Esse nunca foi o plano de Jesus. O plano de Jesus é amor. Um novo mandamento eu deixo a vocês: amem ao próximo assim como eu os amei. Esse é o mandamento de Jesus. Esse é o mandamento de Jesus. Agora eu pergunto para você, meu irmão, será que realmente a gente tem amado ao próximo? Será que quando, sei lá, um mendigo for para a nossa igreja, será que quando um mendigo for conversar com a gente, será que a gente vai ter os olhos de Jesus ou os olhos humanos, que é julgar, que é falar mal? Não, essa pessoa está cheirando mal, eu não vou falar de Jesus para ela. Não, essa pessoa aqui, eu não vou falar com ela porque essa pessoa não vai entender. Gente, imagina se Jesus pensasse a mesma coisa da gente. Imagina se Jesus pensasse: eu não vou falar com o Paulo porque o Paulo não presta, porque o Paulo ele me nega, porque o Paulo é preguiçoso, porque quando eu falo para ele acordar e orar eu volto a dormir. Gente, eu não tenho motivos para reclamar do meu Deus. Eu não tenho motivo para me envergonhar do meu Deus, porque antes mesmo de eu ser amigo dele, na época que eu era inimigo dele, eu experimentei a boa e verdadeira vontade dele. Aleluia. Gente, o meu desejo para vocês, a minha vontade, que vocês todos aqui estejam cheios de Deus. Antes de a gente orar por um avivamento na nossa cidade, eu sou de longe, eu sou de Guarulhos. Pego até avião para vir para cá, que Diadema é longe. Antes de eu pedir um avivamento para Guarulhos, antes de eu pedir um avivamento para Diadema, antes de eu pedir um avivamento para São Paulo, eu tenho que pedir um avivamento para a minha vida. Se a minha vida não está devota à palavra de Deus, em conhecer a Ele de fato, de conhecer as Escrituras, de conhecer a Ele, para que eu vou pedir um avivamento? Gente, um avivamento não é você ficar pulando na presença do Senhor. Glória a Deus por isso é bênção demais. Um avivamento, ele não é as pessoas sendo curadas apenas. Um avivamento é uma mudança nessa sociedade. Eu não sei o índice de criminalidade aqui em Diadema, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus, ele salva. O meu Jesus, ele salva. E ele nunca vai parar. Ele continua o mesmo hoje, para sempre e eternamente. O mesmo Deus que salvou Saulo, que se transformou em Paulo, que era um dos maiores perseguidores. O maior perseguidor de cristãos se tornou o maior cristão de todos. O maior missionário de todos os tempos. Plantou igrejas em diversos lugares. As suas cartas são lidas até hoje, mais de 2000 anos depois. E você pode parar para pensar: isso é uma historinha? Isso é um conto de fadas? Não, isso é a palavra de Deus. Isso, a Bíblia não foi feita apenas, não foi escrito apenas por homens. Foi escrito por homens enviados por Deus, que tiveram uma revelação, e essa revelação era impossível de ser escondida. Meu irmão, desde que a igreja iniciou em Atos, o cristianismo nunca foi visto como algo legal, nunca foi visto como algo certo. Lembra que eu falei para vocês que Jesus ele disse: siga-me, porque você vai ser partido ao meio? Jesus ele não estava exagerando, Jesus não estava usando uma hipérbole naquela época. Quando Jesus ele morreu, quem que foi perseguido? Os discípulos. E foi um momento onde a igreja de Cristo cresceu. Não faz sentido isso. Só que a palavra de Deus fala que Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Tem louco aqui por Jesus? Eu sou bem doidão por Jesus. Eu amo Jesus. Eu não sei vocês, gente, só que eu fico irritado. Deus trata meu coração. Só que eu fico irritado quando alguém fala pra mim: eu tenho vergonha de falar Jesus. Jesus te salvou mesmo? Será mesmo que você conhece a Jesus? Porque se você conhecesse a Jesus de fato, você não teria vergonha. Se você conhecesse a Jesus de fato, você entenderia que Ele é o Salvador dessa terra. Irmão, a criminalidade no Brasil nunca vai parar. A criminalidade em Diadema nunca vai parar. As mortes sempre vão ter. Sempre vai existir pedófilo, sempre vai existir estrupador, sempre vai existir assassino.
Só que existe a salvação. E a salvação é Jesus. A salvação não é um político. A salvação não são pessoas. Eu fico doido quando as pessoas falam assim, não, porque tal pessoa vai mudar a situação. Quem muda é Jesus, meu parceiro. Jesus usou uma mula para pregar, não vai usar você. Brincadeira. Olha para a pessoa do lado e fala, mula, brincadeira. Enfim, Jesus, Ele salva, meu parceiro. Jesus, Ele salva. Eu não sei vocês, mas aqui tem o quê? Umas 50, 60 pessoas. Eu creio que nos próximos eventos vai vir mais e mais pessoas. E não falo de pessoas apenas de igreja, não falo de pessoas apenas que nasceram na igreja, mas pessoas que conheceram a Jesus talvez nessa praça hoje. Gente, se você não conhece Jesus aqui, você está ouvindo a minha voz agora, eu falo para você, Jesus é meu melhor amigo. Jesus na angústia, na depressão, no meu momento de tristeza, no dia mau, Ele foi quem me abraçou, Ele foi quem enxugou as minhas lágrimas. Pelo contrário, Ele tirou as lágrimas de tristeza e colocou lágrimas de alegria. Pelo contrário, meu Deus, eu não sei vocês, gente, eu estou sentindo uma presença do Senhor aqui, fora do normal. Eu estou sentindo que o Senhor, Ele vai se movimentar por Diadema, e que vocês sejam usados. Gente, glória a Deus, porque tem pessoas aqui dispostas a amar o Evangelho. Gente, a Marcha para Jesus, por exemplo, foi um evento mesmo. Deu, acredito que 1,5 milhão de pessoas. Só que, pensa comigo, tantas pessoas de São Paulo indo para as ruas para adorar o Senhor, mas será mesmo que essas pessoas são cristãs ativas? Ou será que estão indo apenas por um momento de euforia? Eu não estou falando que é errado você ir para esses eventos. Glória a Deus por esses eventos. Mas antes da gente buscar esses momentos de euforia, esses momentos de alegria, de pular na mesa, busque também fazer Cristo conhecido nos ambientes que você está, no seu trabalho, na sua escola e na sua faculdade. Se tem alguém aqui que vai fazer faculdade ou está fazendo faculdade, ali é o seu campo missionário. Gente, missionário não é apenas para as nações, missionário não é apenas para ir para a Europa, para a África, para a América. Missionário aqui também para Diadema. Missionário é no seu bairro. Então, antes de você querer mudar a história do Brasil, mude primeiro a sua história, se esvazie e pregue o Evangelho a toda a criatura. Eu queria conversar com vocês sobre o último versículo aqui, em Apocalipse 12, versículo 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida diante da morte. Portanto, celebrem, ó céus, e os que nele habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Deixa eu dar um recado para Satanás aqui. Está com pouco tempo, meu querido, está com pouco tempo. Meus amigos, a palavra de Deus fala aqui, existem pessoas que nem mesmo diante da própria morte amaram a sua vida. Como é que uma pessoa não ama a própria vida mesmo diante da morte? Mesmo diante de uma espada que vai cortar a sua cabeça, diante de um lugar que ele vai ser queimado vivo, é porque ele achou algo melhor do que a própria vida. E o que é essa coisa melhor que a própria vida? É o próprio Deus. Uma vez perguntaram para John Piper se Deus ele era egoísta. Aí John Piper perguntou, como assim? Por que Deus é egoísta? Perguntando uma pessoa. Porque Deus ele quer a glória só para ele. O que John Piper ele respondeu? Deus seria egoísta se ele negasse a melhor coisa que existe, que é ele mesmo. E ele não nos nega. Pelo contrário, ele deixou pra gente. O Espírito Santo ele está conosco. Nós temos liberdade. O véu se rasgou, gente. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês têm o melhor amigo de vocês, que se chama Deus, cara. Que se chama Deus. No momento de angústia, não busque o pecado. No momento de angústia, não busque vícios. Porque não busque riquezas. Deus quer que você seja rico. Talvez sim, talvez não. Só que esse não tem que ser o desejo do nosso coração. Se Deus ele quiser que você seja pobre pro resto da vida, amém. Que você seja para a glória de Deus. Se Deus quer que você tenha dinheiro para a glória de Deus, amém. Que seja assim. Só que esse não pode ser o foco da nossa vida.
Eu fico pensando assim, a igreja brasileira não pode ficar ministrando apenas você será rico, você será próspero. Nem sempre, nem sempre. Só que uma coisa eu sei, nas últimas palavras de Jesus, o que ele disse? Em Marcos 16:15 disse: ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, você sabe de uma coisa: o ide, ele não é opcional, não é uma coisa, eu vou ver se eu evangelizo ou não, eu não tenho chamado para evangelismo. Você não precisa de chamado para evangelista para evangelizar. O ide é para todos, meu parceiro, o ide é para todos. Sabe, eu quero encerrar aqui contando uma história. Eu não sei como é que está a vida de você, se a sua vida com Deus ela está morna, está fria, está quente. Eu acho que está em Ezequiel 47, se eu não me engano, que fala dos níveis, sobre as canelas, joelhos, cintura, ombro e até submergir. Eu declaro sobre a vida de vocês, todos aqui serão cheios de Deus, até transbordar, até transbordar. E não vai transbordar em um lugar. Se eu colocasse água aqui, transbordaria no chão. Se eu estou aqui com o João, ele está do meu lado, e transborda, vai pegar nele. Ou seja, meus amigos, o que eu quero falar para vocês? Que a presença do Senhor alcance vocês e que transborde, até que as pessoas que estão ao seu redor sejam transbordadas. Em nome de Jesus. Vamos lá, para encerrar, eu vou contar uma história para vocês. Existe um jovem que o maior desejo dele era ter sucesso. O maior desejo dele era ser um homem de sucesso. E aí ele encontrou um cara que ele era um dono de empresas. Que ele era um dono de empresas. E ele perguntou para ele assim: eu quero ter sucesso, você me ensina? Ensino, me encontra amanhã na praia, 7 da manhã, que eu te ensino a ter sucesso. Amém. Aí ele encontrou ele e tal na praia. E aí quando viu o cara tava de bermuda, roupa de banho. E aí o cara ficou doido, perguntou assim: como assim? Eu quero ter sucesso e o cara me chama para ir pro mar, para aproveitar. Aí ele falou assim, o grande homem de sucesso falou o seguinte assim: eu tenho sucesso, você quer ter sucesso? Vem lá que eu vou te ensinar. E eles foram pra água, foram andando, passaram o mar e tal, e aí a água já estava batendo aqui. E aí esse grande homem de sucesso pegou esse jovem e afogou ele, deixou no mar. E ficou 1 minuto, 2 minutos, até que ele estava quase boiando o jovem. Ele tirou do mar. E aí, o jovem estava sem ar, né? Ele estava ofegante e tal. E aí o grande homem de negócios falou para ele assim: olha, quando você estava debaixo d'água, o que você pensava? Aí ele: eu pensava em respirar. Aí o grande homem de negócios falou para esse jovem: quando você estava no mar, a única coisa que você pensava em respirar, a única coisa que você queria era respirar? Eu só queria respirar, não pensava em outra coisa. Meu irmão, quando você querer Deus, assim como você quiser o sucesso, assim como você quiser respirar, você vai ter Deus. A palavra de Deus que fala: bata, será entregue, esmurre a porta, será entregue. Então busque a Deus de todo o seu coração. Se eu encerro, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam cheios de Deus em tudo que fizerem, em nome de Jesus.